então a nossa escola bíblica dominical, nosso estudo. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, nosso Pai, estamos aqui mais uma vez, Senhor, na dependência do Teu Espírito Santo. Queremos, Pai querido, mais uma vez cultuar o Senhor. Queremos mais uma vez prestarmos um culto de adoração que agrada o Senhor. E para isso, Pai querido, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza, nos dirija, que Ele seja verdadeiramente o nosso mestre, nos mostrando o caminho a seguir, e que os nossos corações sejam obedientes à Tua palavra, Senhor. Guarda-nos, Pai querido, guarda o meu coração de soberba, ó Deus. Perdoa, Senhor, meus pecados. Instrua-me, Senhor, fortaleça-me nessa hora. Prepara, Senhor, o coração da Tua amada igreja. E que assim, Senhor, sejamos todos edificados pela Tua santa e preciosa palavra, Pai. Nós oramos com uma santa expectativa de ouvirmos a Tua voz e de guardar nos nossos corações a Tua santa palavra, para não pecarmos contra o Senhor. Nós oramos e te agradecemos no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Estudo para nós podermos compartilhar junto nesta manhã sobre os dois sacramentos deixados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que seria o batismo e a ceia do Senhor. Amém. Agora sim, nada como ter um técnico aqui do lado, né? Muito bem, irmãos, então nós vamos compartilhar nesta manhã, e eu gostaria que os irmãos também pudessem participar, né? E se tratando de batismo e da ceia do Senhor, né? Então, se perguntarmos aqui para qualquer um de nós o que é o batismo, os irmãos vão poder falar com grande propriedade, vão poder até nos auxiliar aí, se caso houver alguma dúvida entre nós, irmãos, né? Porque todos nós passamos pelo batismo, exceto nossos pequeninos aí, né? Então vamos começar falando um pouco sobre sacramento. O que é o sacramento? O que vem a ser essa palavra sacramento, né? Então é um sinal ou um gesto divino instituído por Jesus Cristo, cuja observância deve receber reverência por parte do fiel. Irmãos, a gente vai ver lá na frente que isso tem implicações quando não se tem a devida reverência quanto a esses sacramentos que o próprio Jesus, enquanto estava conosco, deixou para que nós observássemos e praticássemos isso, né? Então a gente vai ver, o batismo parece que é uma coisa tão simples, é uma coisa que, puxa vida, falar de batismo, segundo a nossa concepção, segundo a nossa visão reformada, nós seguimos tranquilamente. Mas há momento em que nós somos questionados acerca de batismos diferentes. E nós vamos ver que tem batismos de formas diferentes e entendimentos diferentes. Então, nesta manhã, é uma oportunidade de nós juntos aqui podermos nos ajudar a tirar algumas dúvidas acerca desse sacramento e também da ceia do Senhor. Muito bem, então, batismo. A palavra batismo, né? Um vocábulo que vem do original grego, baptizo, que significa mergulhar ou imergir, ou seja, afundar realmente na água lá, né? Esta é a maneira que nós temos assentado no nosso coração. Nós não temos dúvida quanto a isso, por quê? Porque nós fomos ensinados dessa maneira, nós vimos na palavra de Deus quando Jesus foi batizado, quando ele entrou no Rio Jordão, e ele depois fala que ele saiu das águas, né? Então a gente tem assentado no nosso coração essa maneira, tá? Mas nós temos outras denominações, né? Inclusive uma igreja próxima à nossa que é presbiteriana. E nós vamos ver que nós temos algumas divergências, mas que não chega a ser uma idolatria, não chega a ser algo herético, melhor dizendo, né? São simplesmente formas de ver a mesma situação, mas que não vai influenciar na nossa salvação, isso que é mais importante, tá? Então nós vemos, por exemplo, a questão da forma de batismo por imersão, que é o que nós praticamos, a igreja batista inclusive pratica desta forma, né? Nós temos a outra forma que é aspersão e a efusão também, que seria uma forma de borrifo, ou seja, quando temos uma grande multidão. Se nós olharmos, por exemplo, quando houve o batismo lá, quando Pedro estava pregando e houve o batismo a conversão de mais de 3.000 almas. E lá naquela região não tinha um rio, não tinha um tanque gigante para que pudesse batizar todo mundo de uma vez só.
O que tinha era a caixa d'água da cidade. Imagina pegar 3.000 pessoas e ir passando dentro da caixa d'água. O que sobraria de água para que os irmãos pudessem beber? Então a gente vê que pode-se inferir, né, pode-se pensar melhor a respeito dessa situação de um batismo por efusão. Seria borrifando água sobre todos. Hoje isso acontece também. Nós tivemos recentemente, né, um testemunho do irmão Hernandes Dias Lopes falando sobre o batismo na China. Algo em torno de 60.000 pessoas batizando num único dia. Para nós aqui é fora da nossa realidade. Imagina chegar aqui 60.000 pessoas e querer congregar na igreja cristã em Campo Grande. Seria uma bênção, né? A gente ia pensar em 1000 coisas, né? Esse é um problema bom para a gente, né? Mas, então nós temos que pensar na nossa realidade. Nós temos o nosso batismo por imersão, como eu disse, mas existe denominações que têm essa outra forma. E a gente vai ver também que existe algumas situações que mais para frente a gente diverge um pouco. Mas como eu disse, não é nada fora do que as Escrituras nos mostra, né? Não é nada fora, totalmente claro de que aquilo é antibíblico. Não, a gente vê, por exemplo, nessas situações. Então essa, por exemplo, é uma posição do reverendo Augusto Nicodemos, quando ele mostra, ele trata a respeito desse assunto, falando dessa maneira, usando esses pontos da Bíblia. Tá? Esse ponto, por exemplo, que eu acabei de citar de Pedro. Então, segundo as Escrituras, o batismo simboliza a morte de uma vida de incredulidade e pecados, e ao emergir, ou seja, ao sair das águas, simboliza a ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. Tá? Então, ou seja, quando nós mergulhamos ali naquela água, quando nós afundamos ali, nós estamos exteriorizando a nossa confissão de fé, nós estamos reconhecendo de que nós somos pecadores, de que nós precisamos de um Salvador, e então nós afundamos, e ali nós exteriorizamos essa nossa fé, e ao sairmos, ao nós emergirmos para uma nova vida em Cristo Jesus. E o interessante, irmãos, é que neste momento nós somos cheios do Espírito Santo. Ou melhor, a palavra nós somos cheios da impressão que nós praticamos algo, mas o que melhor se encaixa nesse momento, nós somos enchidos pelo Espírito Santo. Né? E se nós observarmos bem, nós poderíamos pensar, puxa, mas se nós já estamos plenamente cheios do Espírito Santo, então nós já estamos tudo perfeito, daqui para frente vai ser tudo certinho, a gente não vai ter mais tantos erros, tantas falhas, tantos pecados. Mas acontece que a nossa natureza pecaminosa, ela nos leva a nós novamente tropeçarmos e cairmos. Por isso que nós temos lá, Paulo fala novamente lá em Efésios 5,18, quando ele diz para nós, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Por quê? Porque vez por outra nós entristecemos e nós nos esvaziamos do Espírito Santo de Deus. E aí então nós precisamos novamente nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Então, ali simboliza um assunto que depois nós vamos tratar com mais detalhes, mas só para a gente poder entender um pouco melhor, quando diz, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução. Quando nós embriagamos, ou melhor, quando alguém se embriaga com o vinho ou com qualquer outra bebida forte, a pessoa fica dominada por aquela situação, por aquela bebida. Né? Ele vai ter falas diferentes, ele vai ter um andar diferente, ele vai ter atitudes diferentes. Por quê? Porque ele está dominado por aquela bebida. Então ele fala para nós não nos embriagarmos, mas enchermos do Espírito. E quando nós enchemos do Espírito, da mesma forma, guardadas as proporções, nós vamos também ter as atitudes, quando nós somos dominados pelo Espírito Santo, nós também vamos evidenciar os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas. Então essa é uma analogia muito distante, mas que a gente possa também utilizar para a gente poder guardar essa situação. Precisamos estar cheios do Espírito Santo, precisamos encher do Espírito Santo. E como é que a gente faz isso? Participando de uma reunião como essa, estudando a palavra de Deus. Cada vez que nós tivermos uma oportunidade de ter uma comunhão com o irmão, né, como a palavra de Deus fala, trazendo salmos, hinos, cantos espirituais, essa é a maneira de nós estarmos enchendo do Espírito Santo. Né? Continuando aí, irmãos, seguindo um pouco mais. Nós vamos entrar então em textos agora. Né? Então nós vamos falar primeiramente do batismo, como eu disse, nós vamos falar do batismo, depois nós vamos falar da ceia do Senhor. O batismo, o primeiro sacramento do cristianismo, que apaga o pecado original de quem recebe
e a este confere o caráter de Cristo. Tá? Então, o batismo, ele confere a nós o caráter de Cristo. Como eu disse agora há pouco, nós vamos ver depois que existe diferença entre batismos e batismo, né? Embora a palavra de Deus diz que há um só batismo, e nós vamos ver que realmente nós vamos ficar com esse só batismo, nós não vamos fugir disso. Tá? Então, eu gostaria que os irmãos abrissem lá Mateus 3, versos 13. Nós vamos ver o primeiro modelo aqui de batismo, né? Inclusive, a gente vê que nesse primeiro batismo, nós vamos falar do testemunho de João Batista. Quando há esse batismo de Cristo, abram lá, irmãos, Mateus 3, 13 a 16. Então diz assim: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Opa, então nós já vimos aqui um batismo, Jesus nos dando modelo, Jesus nos mostrando que é assim que nós temos que fazer. João, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Versículo 16: batizado Jesus saiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Irmãos, então aqui nós temos um modelo. João Batista está dizendo: eu aqui preciso ser batizado, e o Senhor vem a mim para que eu o batize. Mas Jesus estava fazendo isso por quê? Porque Jesus tinha pecado e João Batista estava batizando para arrependimento? Não, Jesus não tinha pecado. Então por que ele fez isso? Nós podemos pensar, primeiramente, Jesus, ele demonstra ali a sua humildade. Jesus vem de uma maneira humilde, ele se submete ao batismo de João. Segundo, Jesus está ali ratificando, confirmando o ministério de João Batista, pois foi para isso que ele veio, como está escrito no Antigo Testamento. João veio com esse propósito de batizar para o arrependimento. Até nós lembramos muito da frase de João Batista, né? Quando ele diz: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Né? Então, João Batista ele veio com esse propósito. E Jesus, ao ser batizado ali, ele mostra para nós o caminho, como é que nós temos que fazer, então nós temos que obedecer. Jesus não é o nosso alvo, não é o nosso modelo supremo, então ele nos mostra esse modelo. Nós temos que nos submeter ao batismo para que nós possamos ter parte no corpo de Cristo. Daqui um pouco a gente vai ver também que isso tudo vai se juntando. Né? Depois de Jesus batizado, ele ainda nos deixa também uma ordenança. Não é uma sugestão, é uma ordenança. Que está lá em Mateus, último capítulo de Mateus aí, 28. Mateus 28, 18 e 19. Ali na grande comissão, que todos nós conhecemos bem, né? Depois de Jesus ter preparado os seus discípulos, e ele então ensina a todos nós, e essa mensagem chega a nós essa manhã, e vai continuar seguindo para os nossos irmãos. Verso 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Verso 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, isso foi conferido aos discípulos que depois se tornaram apóstolos. E isso foi conferido à igreja. E isso segue até hoje. Então, imagine, por exemplo, uma pessoa andando na rua e ela encontra com outra pessoa e decide: não, eu vou te batizar. Vai batizar em nome de quem? Para quê? Qual que é a finalidade? O nosso batismo, ele tem um objetivo, ele tem uma finalidade. Qual que é essa finalidade? É nos inserir no corpo de Cristo. Então, esse é o objetivo. Nós passamos a ter parte, nós passamos a sermos comuns, nós fazemos todos nós, tanto nós aqui na ICCG, os irmãos da Presbiteriana, os irmãos batistas, os irmãos do mundo inteiro, que são verdadeiros confessos do nome do Senhor Jesus Cristo, fazem parte deste mesmo corpo. Então, nós somos batizados para dentro do corpo. Por isso que é um só batismo. Uma vez que nós entramos para dentro do corpo, verdadeiramente nós já fazemos parte do corpo de Cristo. Outro texto,
Marcos 16, 15 e 16. Marcos 16, 15 e 16. Né? É um texto próximo desse que nós vimos agora. Então Jesus dizendo, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Verso 16, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Vamos pensar junto aqui, irmãos. É possível, por exemplo, uma pessoa crer e não ser batizada, ela ser salva? É possível? Amém. É possível. O exemplo que nós temos disso, bem lembrado, o ladrão da cruz. Então nós podemos pensar, por exemplo, eu tenho um parente meu, um amigo meu, uma pessoa que eu estimo, mesmo que eu não conheça, mas que eu sei que está enfermo, e eu sei que ele não é crente em Cristo Jesus. E eu chego no hospital, eu falo do evangelho para essa pessoa, e essa pessoa confessa Jesus Cristo. Eu creio no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E essa pessoa não tem a oportunidade de sair do hospital e ser batizada. Nós podemos, com esperança, crer na salvação dessa pessoa. Amém? Outra situação. A pessoa não creu, mas ela foi batizada. E aí? Há esperança para essa pessoa ou não? Amém, isso aí. Então o que acontece com uma pessoa? Não tem pessoas, por exemplo, ela veio para a igreja, ela participou até de um curso de batismo comigo. Puxa vida, ela ouviu durante o curso de batismo as mesmas verdades. Ela participou por todo o rito. Ela emergiu, depois ela emergiu. Participou de toda a situação. Só que depois disso, ela se desviou e ela entrou por um caminho de pecado, de engano, sofreu um acidente, morreu, enfim. Não tive mais notícia. E essa pessoa não teve oportunidade de arrependimento. Então o que essa pessoa fez na verdade? Tomou um banho na piscina, na lagoa, enfim, o que for. Mas ela não teve um batismo de verdade. E nós vamos ver daqui um pouco essa é a questão do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Aí a gente vai ver a diferença que há entre aqueles que são verdadeiramente batizados com o Espírito Santo e existe aqueles também com fogo. A gente vai ver que há uma diferença também. Então, irmãos, essa situação que o irmão, uma pessoa veio, ela participou, ela foi, ela andou com a gente e tal. Aí ela participou, foi para o batismo. E depois saiu e desviou e, enfim, se envolveu com muitas situações e não se arrependeu mais. Então é um caso que simplesmente tomou um banho ali e não creu. Ou seja, o Espírito Santo não despertou esse coração. E se isso não acontecer, não adianta daqui para lá eu tentar, eu querer, eu fazer. Com base nisso que nós ouvimos, irmãos. Vamos pensar agora. Me vem à memória a situação da minha mãe, por exemplo. Ela não crê em Cristo Jesus. Ela não é uma cristã salva. E eu tenho orado pela vida da minha mãe. Se Deus dissesse para mim, César, no dia 30 de setembro eu vou recolher a sua mãe. Dia 30 de setembro agora eu vou recolher a sua mãe. Ela não crê em mim. Então eu vou te dar uma oportunidade de você falar do meu amor para ela. Embora nós sabemos que existem aqueles que são predestinados para a salvação, não que a responsabilidade seja toda nossa. Mas eu estou usando esse exemplo só para a gente pensar, por exemplo, que nós somos a nossa mente trabalha muito como nós temos uma meta ou nós temos um período a cumprir. Né? Então, se eu tivesse essa certeza e viesse ao meu coração, qual seria a minha reação? Eu ia sair daqui da reunião e como o Juliano está falando e lá, mãe, pelo amor de Deus, mãe, é assim, assado. Eu ia, se possível, ler toda a Bíblia com a minha mãe e mostrar por quê. Porque está acabando o tempo. Irmão, mas é assim mesmo. Quem garante para nós que nós vamos estar na ceia de hoje à noite? Qual a garantia que nós temos? A certeza absoluta. Não. Posso, com todas as certezas garantidas, dizer, pode separar a ceia para mim, porque eu vou estar aqui, certeza absoluta. Quem é que pode dizer? Então, às vezes, nós esquecemos disso, que nós podemos não estar aqui no próximo domingo. Né? Então, é importante
falar do amor de Deus para aquelas pessoas que eu amo, para as pessoas até que eu não conheço. É importante falar que a palavra de Deus está dizendo, Jesus nos deu essa grande comissão: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Agora, a questão da conversão, bom, aí é o Espírito Santo de Deus que vai trabalhar essas verdades e vai trazer então essa pessoa, tirar ela do império das trevas e transportar para o Filho do reino do seu amor. Muito bem, meus amados, seguindo aí, falando aí um pouco acerca do batismo, abra comigo lá, Atos capítulo 1, de 5 a 8. Atos capítulo 1, de 5 a 8, nós vamos começar a entrar nesses pontos aí que eu disse agora há pouco, sobre essas diferenças de batismo, né? Muito bem. Atos capítulo 1, 5 a 8. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunindo lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Muito bem, irmãos. Então existe aquela questão, não sei se já aconteceu com os irmãos, serem perguntado, por exemplo, você já foi batizado com o Espírito Santo? Certa vez me perguntaram, e eu não tinha resposta naquele momento. E eu fiquei pensando, a pessoa me disse, você viu lá que existe um batismo nas águas, é verdade, é importante, todos nós precisamos passar pelo batismo das águas. Mas você precisa ser batizado no Espírito Santo. E eu fiquei com aquela pergunta, falei, bom, mas eu preciso conhecer a respeito do assunto. Eu fui procurar os irmãos, que já tinham uma caminhada melhor na época, e os irmãos então começaram a me instruir, começaram a me ajudar nesse aspecto. Então, irmãos, o que aconteceu naquela situação da transição da antiga para a nova aliança, houve aquela situação em que João Batista foi o precursor de Jesus. Ele veio antes e ele batizava com água para o arrependimento. Só naquela lacuna, naquele pequeno período da transição, é que isso ocorreu. Que está escrito lá no livro de Atos, quando aqueles irmãos receberam o Espírito Santo de Deus, e ele fala que todos ficaram cheios do Espírito Santo, falando em línguas de fogo, inclusive, falando em línguas estranhas. Então aquilo ali foi uma experiência única que aconteceu naquela situação. Depois disso, como nós acabamos de ver aqui, versos 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Então, quando há uma conversão verdadeira do cristão, quando ele verdadeiramente é convencido do pecado, da justiça e do juízo, quem é que faz isso? É o Espírito Santo que vem habitar em nós. Na antiga aliança, o Espírito Santo atuava de forma celeste. Ele ia, por exemplo, lá no rei, ele ia lá no sacerdote, ele ia lá no profeta, naqueles artífices que davam dom, ele dava dom específico. Hoje, irmãos, nós temos fazendo morada em nós o Espírito Santo de Deus. Então nós podemos nos alegrar mesmo em meio às dificuldades, porque nós temos maior o que está em nós. O Espírito Santo de Deus habitando em nós, a terceira pessoa da Trindade. Pense nisso, o que é a terceira pessoa da Trindade fazendo morada em nós. Isso é muito, irmão. Isso é muito. E nós precisamos entender cada dia mais acerca disso. Como eu disse para os irmãos, existe diferença entre o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Eu vou dizer para os irmãos aqui um pouco mais o perigo da pessoa dizer: olha, eu queria ser batizado com fogo. Um pouco nós vamos ver. Então abram comigo, João 1, 29 a 34. João capítulo 1, versos 29 até o 34.
diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse a favor de quem eu disse: após mim vem um varão de quem tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifesto a Israel, vim por isso batizando com água. João Batista veio batizando com água para o arrependimento. Esse é o primeiro ponto. Depois, abra Atos 2:38. Eu vou estar lendo aqui, irmãos, para que possa ficar mais fácil a gravação. Não é pedir para os irmãos me ajudarem com a leitura. Atos 2:38. Aqui, aquela situação que eu disse, né, do batismo de mais de 3.000 pessoas de uma única vez. Então, versos 38 apenas. Respondeu-lhe Jesus: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, vem fazer morada em nós, quando somos verdadeiramente convencidos do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo de Deus. Muito bem, irmãos. Então aqui nós temos duas situações. Primeiro, com água, que João Batista batizou, lembrando que foi só naquele período da transição. Depois disso, não houve mais. Então, quando é que eu sou batizado com o Espírito Santo? Quando há essa mudança, quando há esse reconhecimento, quando há essa ação do Espírito Santo em mim, me convencendo. Ali então nós somos batizados com o Espírito Santo. E nós vamos exteriorizar, nós vamos tornar público isso ali nas áreas. Mas naquele momento já começou o processo de transformação de vida. Mais claro, assim, lá em Colossenses 2, versículo 12, fala assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui o termo de Colossenses 2, versículo 12 usa para batismo é como se fosse um sepultamento. Ou seja, não é a morte em si. A sua morte vem quando a gente crê em Cristo, que a gente recebe o Espírito para convencer a gente. Naquele momento a gente morreu. Amém. E o que seria o batismo? Seria o sepultamento, a manifestação externa de algo que já ocorreu. Exato. Às vezes ocorreu antes, até não é na hora que mergulhou, que você recebeu. Às vezes ali é só uma manifestação externa, um sepultamento. Mas o que ocorreu antes é realmente fala. Às vezes tem gente que às vezes crê, está tentando batizar, para algum motivo, mesmo assim é salvo. Amém. Muito bom. É isso aí, né? Essa é a visão mesmo. Aqui fica bastante claro, né? Então, é não de um sepultamento físico, mas de uma morte para aquela vida de delitos e pecados e uma imersão, né? Uma saída das águas para uma nova vida. Bom. Então, nós vimos essas duas situações. O batismo com o Espírito Santo. Depois, vamos lá para Mateus 3, de 11 a 12. É preciso a gente ler o 12 também para a gente entender um contexto aqui. Tá? Então, Mateus 3, versos 11 e 12. Diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento. João Batista falando, né? Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Muito bem. Aqui nós vimos uma situação que a gente não costuma tocar muito nesse aspecto aqui, né? Mas vamos ler o 12 também para a gente poder entender o contexto aqui. No verso 12 diz assim: a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a eira,
recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Irmãos, o que nós podemos pensar e ver aqui nesse texto, nesse contexto? Primeiramente, nós vimos o batismo com água, que foi naquele período da transição. Depois nós vimos o batismo com o Espírito Santo, que é o que nós recebemos hoje. Então vem Jesus batizando com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo, quando nós olhamos aqui para o versículo 12, nós não podemos deixar ele de lado, porque ele faz parte do contexto. Ele diz, a sua pá ele a tem na mão. Aqui está fazendo uma analogia com um trabalhador do campo, com alguma coisa de agricultura. Ele tem a sua ferramenta na mão e diz, e limpará completamente a sua eira. A sua eira, para a gente entender, é quando a gente olha, por exemplo, no campo, tem aquelas faixas de plantio, né? Então uns falam eira, tem vários sinônimos, né? Outros falam rua, outros falam data, outros falam lote, e na verdade é aquela fileira de plantio, então tratado como eira. Então ele fala, a sua pá ele tem na mão, limpará a eira completamente, recolherá o seu trigo no celeiro. Aqui está falando dos eleitos, está falando de nós, aqueles que verdadeiramente são eleitos por Deus. E depois desse batismo com fogo, para nós entendermos melhor aqui, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Aqui está lá em Apocalipse. Então aqueles que serão lançados lá no inferno, eles ficarão lá com fogo inextinguível. Isso aqui está falando de uma limpeza. Quando Jesus passar separando o joio do trigo, ele vai tirar todo o trigo, recolher, vai guardar no seu celeiro, ele pegar os eleitos e levar para um lugar seguro, um lugar protegido, ele vai deixar aquele que não faz parte, limpo, então serão queimados verdadeiramente. Então isso é o que diz a palavra de Deus. Então aquilo que eu disse, muito cuidado para não dizermos eu gostaria de ser batizado com fogo. Na verdade, nós estaríamos dando parte com o simples e não parte com o corpo de Cristo. Nós estaríamos sendo comum com Cristo. Bom? Ficou claro, irmãos? Então até aqui nós vimos falando do batismo, acerca do batismo. O que é o batismo com as águas, o que é o batismo do Espírito Santo, que é o que nós temos, e o que é o batismo com fogo, tá? Que é essa questão da limpeza. E o fogo também bastante usado em várias situações, como presença de Deus, né, como a sarça ardente e outras situações do Velho Testamento, mas a gente vê também que o fogo ele é utilizado para a questão da purificação. Quando a gente vê, por exemplo, aquelas analogias do ourives, que ele queima até tirar toda a impureza e então chegar naquele ponto ideal, que é o ponto da fusão, e fica tão somente o ouro e o restante das impurezas são tiradas fora. Então o fogo também tem essa função e nós podemos usar essa analogia. Mas nesse caso especificamente está se tratando do fogo eterno, do fogo inextinguível. Oi? O fogo é utilizado também com essa função. Ele tem essa função, né? Limpeza, purificação. Por exemplo, quando nós temos aqueles irmãos que foram cheios do Espírito Santo naquela situação, eles passaram a falar com línguas de fogo. Aquilo ali trazia para os irmãos limpeza no coração, limpeza, abandono de pecado. Ali falava de uma purificação total. E eles usam línguas de fogo. Muitas vezes, sendo sincero, o irmão também tem o coração quebrantado e ambos ali se identificados. Essa seria uma coisa de hoje de utilização ou quase purificação. Interessante. Águas sobrenaturais,
veio e ele passou a batizar com o Espírito Santo, então tudo aquilo de que era aquela sombra passou a ser uma realidade na nossa vida. E está para nós hoje. Então nós não precisamos mais de tudo isso para nós sermos convencidos, porque o Espírito Santo já faz isso, convencido. Pecado difícil mesmo. Muito bem, meus amados irmãos, seguindo agora nós vamos falar um pouco mais sobre a ceia do Senhor ou a Santa Ceia. Né? Assim, por exemplo, a Bíblia fala que nós não temos isso de covardia, de amor, de poder, de moderação. Então nós temos essa questão do amor, de amor, como Deus me dá nós amarmos. Nós temos a questão da moderação, que nós temos equilíbrio entre as nossas vidas. E esse poder é um poder sobre o pecado. O pecado já não nos domina mais. O pecado já não tem poder sobre nós. Então nós não podemos confundir, por exemplo, a questão do poder relaciona comigo, com o poder do carro do outro, até o que é Cristo se tem, humanitário, como você sabe. Você tem que usar a minha fé, mas na verdade tem a fé de Deus. De dispersação, de conhecimento. Então, isso tudo, na verdade, é a obra do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus fala para nós, pega o evangelho a toda a criatura, né? A Deus fala, nós pregamos a toda a criatura. Independente, a gente vamos pregar. Agora, quem vai realmente convencer é o Espírito Santo de Deus. Então, toda a honra, toda a glória é lançada para Cristo. E se houver um poder em mim, na igreja, ele pede
se é um dom, é Deus que dá, ele que distribui segundo a vontade dele. Se não é a vontade dele que dá esse dom, ele vai me satisfazer independente de eu ter ou não ter esse dom. Porque a minha satisfação deve estar em Cristo. E aí nós temos a plenitude nele, nós temos todos os dons, independente de um vai manifestar o outro não, e uma pessoa vai manifestar o outro não. Mas o mais importante é isso, nós entendemos que na dependência de Cristo, nós temos o poder de Cristo operando. E toda a honra e toda a glória vai para ele. Bom? Muito boa pergunta. Então é realmente bastante interessante esse ponto e é muita graça, né? Então, falando agora da Santa Ceia, assim como o batismo, a Santa Ceia, ou Ceia do Senhor, como é conhecido, né? É um outro sacramento instituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Isso é uma ordenança para a igreja cristã desde a igreja primitiva, ou seja, não é uma sugestão. Não, se vocês fizerem aí, né? De vez em quando façam uma ceia. Não é. É uma ordenança do Senhor, um sacramento. O próprio Jesus, quando aqui esteve conosco, ele nos ensinou e inclusive nos mostrou como é que nós participamos dessa ceia. Então vamos abrir lá Atos 2:42. Primeiro texto para nós iniciarmos. A gente vê quando os irmãos já tinham esse hábito, né, de cearem juntos. E a ceia aqui ela não está falando especificamente, nós vamos lá na igreja que está em Campo Grande para cear. Não, os irmãos já tinham o hábito de se reunir para participarmos da comunhão, da oração e do partir do pão. Então, Atos 2:42 fala como que eles viviam após esse período dessa conversão de muitas vidas, de muitas almas. Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Esse texto é bastante conhecido, a gente tem usado ele em várias situações, e aqui mostra então, também a questão do partir do pão. Então os irmãos tinham esse hábito de se reunirem para comerem juntos. E aí a gente vai ver depois, quando Jesus mostra lá a ceia do Senhor, ele percebeu que tinha coisas que não estavam agradando a ele ali naquele meio. E aí então ele instituiu, olha, então nós vamos agora, vou mostrar como que tem que ser a ceia. Até aqui vocês estavam fazendo de uma forma que eu não louvo. Eu não bato palma para vocês. Então, vou mostrar como tem que ser a maneira correta. Tá? Então, o primeiro texto, Atos 2:42, depois nós vamos lá para Atos ainda, capítulo 20, verso 7. Se algum irmão quiser complementar, quiser comentar, pode levantar a mão. Então, Atos capítulo 20, verso 7 diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então nós vamos só até meio-dia hoje, não precisa ser até meia-noite. Então, irmãos, a gente vê aqui mais uma vez os irmãos se reunindo para o partir do pão. Seguindo ainda aí, nós vamos avançando, tá? 1 Coríntios 11, 23 a 26. Estamos aproximando ali do texto central. Então aqui o irmão Paulo nos mostra, nos orienta, começa a nos instruir acerca da ceia do Senhor. Verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Verso 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Irmãos, aqui nós estamos vendo, quando Jesus
nos mostra esse modelo, ele está dizendo aqui, ele estava presente e mostrou para nós. Este é o meu sangue. Certa vez me perguntaram sobre duas situações, sobre consubstanciação e transubstanciação. São pontos que não vai envolver na nossa salvação. Mas se alguém me perguntar, irmão, sobre transubstanciação ou consubstanciação, ou seja, na consubstanciação seria o próprio Jesus Cristo ali, literalmente as pessoas comendo dele, literalmente. Nós vamos ver assim. Que a palavra de Deus vai olhar no capítulo 10 aí, dessa forma que nós vimos. Tá? E na transubstanciação, a transformação daquela substância em Cristo, realmente. Tá? Então nós vimos o que acontece. Cristo, nós vamos ver mais para frente, ele está presente na ceia, ele vem se fazer presente conosco na ceia do Senhor. Agora, passado aquele período ali, sobrou aqui alguns pedacinhos de pão, e alguns cálices de ursinho, como nós usamos. Aquilo ali, irmão, ele não tem nada de místico nele. Agora tem um lugar especial, tem que guardar, tem que zelar daquilo, até decompor, e depois tem um destino, tem que ser novo. Não é assim, nós não cremos assim. Nós cremos que quando nós participamos da ceia do Senhor, nós nos tornamos comum com o corpo de Cristo. E nós fazemos em observância a sua palavra, que ele diz, fazer isso para anunciar a sua morte até que ele venha. Uma ordenança que diz a palavra de Deus. Agora, aquilo que sobrou uma pessoa necessitada, com fome e fim, vai ser muito mais útil do que guardar aqui para fazer a fome. Tá? Então, assim é que nós vemos essa questão da consubstanciação e transubstanciação. Então, não há nada de místico nessa questão. Assim como esteve lá com os apóstolos, está presente com os apóstolos. É um momento bastante didático, principalmente para a teologia. E uma hora que não vai estar falando. Não é esse, uma hora você vai entender, tá? Isso a gente falou com ele, você depois você vai ver, assim, não vai acabar. E boa igreja, é um momento didático, é um momento de ajuda para mim, assim, nós, pecadores, podem acreditar, talvez esse momento não é para isso, é a verdade, mostrando disciplina, mostrando domínio de falar de organização, inclusive sobre a organização da igreja, local, que mostra a respeito para a igreja, que nós temos visto aqui, não vai também limitar mais, pois respeito com a relação à igreja, os sacramentos. Bom, inclusive o que eu disse é feito de uma bicho aquele que sobrou. Agora, o momento escolhido, o momento da ceia, a maneira como eu fiz. Muito bom essa situação. Não, porque eu estou com dó do Espírito Santo.
Realmente são nascidos de novo. Então, aqueles que já vivem novidade de vida.
Então não é para todos, né? Muito bem, irmãos. Puxa, bastante assunto aí, né? Seguindo um pouco mais, né? Como nós vimos aí. Lucas 22, 19 e 20. Ah, verdade. 1 Coríntios 10, 16. Esse é o ponto, exatamente. 1 Coríntios 10, 16. Perdão, não. Eu comentei, mas não lembro. Então, ó. 1 Coríntios 10, 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, aqui é que a gente está juntos agora. Quando nós realmente comemos o pão, nós tornamos comum todo o corpo de Cristo sagrado. Então, não é apenas, eu vou lá pegar um pão, você tem que tomar um copo. Cuidado. Declarando a voz, né? A voz de um voz dele, que eu estou com comunhão com o corpo de Cristo. Então, o próprio Cristo estava presente na última vez, como você falou aí sobre o corpo. Estava presente. Como hoje nós cremos que ele está presente espiritualmente na nossa ceia. E hoje nós temos, inclusive, né? Muito bem, irmãos. Então, obrigado, Deus, pela ajuda aí. Lucas 22, 19 e 20. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos 19 e 20. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Importante esse termo, tá? Fazer isto em memória de mim. Ou seja, para lembrarem de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então o sangue de Jesus, que foi derramado ali na cruz, ele foi em nosso favor. Jesus está mostrando aqueles que têm aliança comigo, são livres por esse sangue, são livres do pecado, porque eles têm parte comigo. O próprio Deus encarnado de nós. Então isso realmente é motivo de muita gratidão, é motivo de nós realmente nos alegrarmos. E na ceia do Senhor, a presença dele conosco, imagina que honra. Como deveria ser a nossa ceia, e como veio sendo até aqui, e como nós vamos daqui para frente. Por isso que é importante estudos como esse, que nós podemos debater junto, ter esse momento de participação. Porque tem dúvidas aqui, muitas, e os irmãos me ajudam, e nós somos edificados. Esse é o objetivo, né? Isso que agrada a Deus. Seguindo um pouco mais. Opa! Perdão.
Chegou nesse nível, né? Então, às vezes, nosso coração, ele nos leva, né? Mas muito bem, irmãos, vamos seguir aqui que 1 Coríntios 11, 20 a 34. Aqui é o texto que fala da nossa instrução acerca da ceia do Senhor. Nós já estamos quase caminhando para o fim. Então ele fala, 1 Coríntios, capítulo 11, de 20 a 34. Agora nós vamos entender o contexto aqui. Tá? Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis.
Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e vergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Irmãos, vamos pensar um pouquinho acerca desse assunto aqui. A ceia do Senhor é um momento de solene, é um momento em que nós realmente precisamos de reverência. Tá? Então, pensando nesse assunto aqui, eu vou trazer um exemplo bem pequeno, mas que pode nos ajudar. Um dia importante da nossa vida. Vamos pensar no dia do nosso casamento. Vocês são casados. Um casado desde pequeno, um casamento. Imagine a Miriam, a Saudia lá, né? Preparando para chegar aquele momento do altar, e ela foi, ela fez as coisas, fez isso, cantou e tal. Aí o César vai lá para o carro de volta, o pessoal do quartel, fica lá, tal, o casamento 8 horas. Aí eu lá, eu estou show, plano divertido, para cá, vamos comer, vamos comer um grande, tal, escureceu, vai ser de Deus, 8 horas, sei lá. Ou vamos fazer Deus, eu disse no casamento. Acho que um cara com um plano para lá. Mas eu vi né? Para uma reunião como a de hoje, eu convido os irmãos a pensarem, se a gente começar a se preparar antes, gravar, Deus fala, exatamente como esse próprio. Mas é importante. Vamos ver o que acontece, as implicações que isso traz. Né? Então, seguindo aí, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Partiu o pão e disse: este é meu corpo. Né? Muito bem, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Que todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Versos 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Irmãos, aqui está dizendo para nós, é importante que nós façamos isso previamente. Se eu tenho uma dificuldade, olha, eu estou com uma dificuldade de ano, nós temos uma discussão lá, eu sei que eu estou aqui, eu tenho convicção disso, estou aqui ano. Eu tenho dia todo hoje para tratar justamente com a aceita do Senhor. Não pode ver isso. Não. É uma boa. Você já está importante. Se eu não treinar, tratar com o ligar de obra, me perdoa, não medita em falar, eu falei, eu perdi muito de Jesus. E nada, e venha para ser do Senhor com reverência. Venha para ser do Senhor com temor, entendendo que é algo muito mais importante que aquele dia que eu casamento desejo você agora. Você deveria ter todo cuidado de não fazer certas coisas. Como que a gente se prepara? Eu estava dando esse exemplo lá do agora, também não é assim, sabe? Hoje, já sei, não, domingo que vem, mas eu não olho. Vai, prepara, vai experimentar a roupa, vai isso, e acerta com o louco e tudo mais, para a gente poder se ajustar. Então a gente tem esse cuidado. É importante que a gente entenda a importância de participar da ceia do Senhor. E é uma ceia que não é para todos. É importante a gente saber que não é para todos. Muitos até gostariam de participar, mas não é para todos. Então, irmãos, infelizmente é comum um cristão participar da ceia do Senhor sem saber o real significado. Outra coisa que a gente vai ver as implicações. Ou sem a devida preparação e reverência. Vejam comigo agora, ainda aí, versos 34 apenas. Perdão, 28 a 34. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo
a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Vamos parar e pensar aqui um pouquinho. Aqui, irmãos, pode ser morte literal, irmãos realmente já foram, mas pode ser também morte espiritual. Não tem mais a alegria e implicações da ceia do Senhor. Olha só, parece que não, mas eu não estou toda a ceia, eu nunca falta a ceia, toda a ceia falar. Mas de que modo eu falar? Em que coração eu falar isso do Senhor? Olha só a implicação, verso 30. Eis a razão porque há entre vós, não é que pode haver, é que há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Verso 31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados por mundo. Assim, meus irmãos, eu, quando vos reúnem para comer, esperai uns dos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirmos para juízo. Quanto aos demais, vamos ter mais coisas. Eu os ordenarei quando for ter convosco. Então, mas ainda vamos ter uma agora, o que é importante? Nós entendermos essa referência na participação da ceia do Senhor. Então, como eu estava dizendo, esse exemplo que eu dei aí, é um exemplo propício de responsabilidade, de compromisso. Então, eu tenho a responsabilidade. É importante chegar no horário, eu poder chegar com o meu coração tratado. Ainda assim, se me lembrei de alguma coisa não importante de errado, se eu coloco isso no Senhor. Eu venho com o meu coração limpo participar da ceia do Senhor. Isso é importante para que o Senhor se agrade realmente da nossa participação na ceia do Senhor. Então, nós temos toda a instrução de como tomar a ceia do Senhor. E quando nós olhamos para o texto de 1 Coríntios 11, 28 e 29, também que nós acabamos de ler, nós podemos ver quem é. É um privilégio, irmãos, que não é para todos. Muitos até gostariam de participar, porque isso é para todos. Mas não é para eles. Ensinar para eles, vai chegar o dia de vocês, deixar uma esperança no coração. Vai chegar o dia de vocês. E é importante que a gente participe com entendimento, porque quem participa sem discernir, come e bebe juízo para si próprio. É importante que você sabe disso. Então, quando eu participar da ceia do Senhor, é importante saber o que eu estou participando, com referência, discernir essa hora. Juntos numa ação como esse. Bom? Então, irmãos, encerrando. Batismo. Aí Deus não se agradou muito de mim, não. Aí eu já estava com medo. Só que aí eu ficava com medo também.
Se é o Espírito Santo, ele requer de nós santidade. Agora, é possível viver sempre santo? Não é, mas é importante que eu confesse e deixe. Vamos poder participar da ceia do Senhor como o Senhor realmente se agrada, né? Muito bem, irmãos, então para encerrar aqui, batismo, devemos ser batizados em obediência à palavra de Deus, Marcos 16, vamos abrir rapidamente só para nós vermos esse texto. Alguém, por gentileza, abra, agora nós podemos dividir aí, alguém abre Mateus 28, 19. Então Marcos 16 diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Então, nós precisamos ser batizados para que nós possamos ser salvos. É o que diz a palavra de Deus. Alguém que possa ler para nós, por gentileza, Mateus 28, 19? Amém. Então, essa é a grande comissão. É o que o próprio Jesus nos deixou como incumbência. Então, foi passado para os discípulos que se tornaram apóstolos e foram passando para a igreja e chega até nós nesta manhã e chegará aos irmãos adiante. Se hoje nós estamos aqui, é porque alguém chegou até nós e pregou a palavra de Deus. E nós estamos aqui hoje. Então é importante que a gente leve a outros também. Quanto à Santa Ceia, devemos cumprir essa ordenança em obediência ao Senhor Jesus Cristo, que diz em 1 Coríntios 11, 26. Que todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Irmãos, esta noite participaremos da ceia do Senhor. Que possamos verdadeiramente nos preparar, possamos
possamos vir com reverência, né? Possamos até mesmo, se possível, estar pedindo para o Senhor, como diz o Salmo 139, verso 34, São das vezes, prova, nós não seguimos chegar. Eu sou um tipo, por exemplo, certo? Som de fundo do coração, eu vou dizer que as vocês envolveram com o seu coração. Você viu essa tá? Som da para comprar alguém que gosta de espaço. Falando aqui, uma das CCG, interessante que eu também deixo claro que o CCG gosta de nós precisamos de batismo, a pessoa, a gente talvez para ele, o português, nós não é talvez nós dizer, não, você é nosso, nós temos a propriedade das almas. Ninguém é propriedade das almas, é Cristo. Aprovação para esse português. Se a pessoa um dia vai depois não deseja mais continuar para o outro, nós temos também os característicos de Cristo. A pessoa pode comprar, pode ir na cidade, pode pegar aqui, para não precisar de mesmo assim, como vivemos de dizemos que é um trabalho de Cristo, nós recebemos o irmão como não do Cristo, dentro da igreja, eles efetivam a sua igreja do nosso somente portanto, e o somente da parceira da igreja, né? E essa pessoa da coração da igreja. Então, da mesma forma, se todos vocês são conosco, convidados aqui, embora sejam membros da CCG, participam conosco, são convidados a participar conosco, livremente. Não há nenhuma distinção de igreja, lá. Você pode estar, ele vai ajudar a si mesmo, pode falar, você ouvir ou participar ou não participar da nossa igreja. Segundo ele decidir, nós não temos nenhuma restrição para ele. Então, e até incentivamos as pessoas a participar. Ainda tem algum problema fazer o que você disse, porque mais que ele a importância de nós estarmos participando do Senhor Superior com algo, nós temos do lado desse semana, entender a sua missão, crer e ao momento ele também volta para isso mais tarde. Então, se uma pessoa creu, eu vou esperar, agora eu vou usar na Cristo. Eu acho que o primeiro passo é querer se casar. O casamento significa isso. O provavelmente comigo, Cristo, aí vamos várias chamadas, outras comunidades, Cristo, ter comunhão, assim, se tratar, por exemplo, eu posso ter comunhão com a minha esposa integralmente, se casar com a pessoa. E nós temos a observação dessa comunhão. Agora, deixa eu dizer isso. Aí CCG adotou isso, para os nossos, para caminhar aqui, mas eu ouvi também isso que o Leandro falou, eu já vi conselhos desde a pessoa está outro, e realmente quando houve a oportunidade de batismo e sim liderança regularmente de participar da mesa. Eu já vi isso, eu já disse, um texto bíblico específico
questão que ele deixou de falar, ninguém deixou de ser julgado. Uma questão são deles, ou idade. E nós acontece isso aí, a gente tem um curso marinho, durante o curso, fez uma parte. Eu acho que a gente não tem uma bagunça, né? Que é a coisa de fazer pouco de gente na palestra, é isso. aí eu vou falar assim, olha, eu sou televisão, coloca o que eu acho que é isso que é uma ordem da igreja, porque é você não sei, mas o outro fez no seu, aí tá, mas ele pode e não pode. Aí a igreja não sei, a gente quer fazer isso, então às vezes eu não consigo poder fazer isso. Ordem, Mas a pergunta é específica, né? É aquele irmão, né? A tradução em inglês de Jesus e realmente as pessoas não têm que falar. O sol, ele está falando. Eu sei se eu quero quantidade de parece que lá das pistas a verdade que sei. Não, eu vou estar falando assim, mas período, e nós notamos aqui, muitas igrejas agora, reformadas, em sua grande maioria, não tem também várias senhoras, ou vestido, ou a Mas deixa ele eu não vou lá sair do lugar de porque Jesus mas é uma pergunta, né? Porque, olha, você muito cheio isso, né? Você tem isso, talvez. Irmão, tá? Pai querido, graças ao Senhor, que pessoas, conhecer um pouco mais de ti, Deus, pela tua bondade, graça, misericórdia, Senhor. Reconhecemos, Pai querido, que não há nada de bom em nós, não há mérito nenhum em nós, mas aprova ao Senhor nos resgatar, nos salvar, nos colocar neste local e nos mostrar, Senhor, a importância do reino de Cristo, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, do Espírito Santo, nos mostrando, Senhor meu Deus, aquilo que nós realmente éramos e aquilo que nós nos tornamos, tão somente pela tua vontade e misericórdia. Nos ajuda, Senhor, a reconhecermos, a termos gratidão a Ti pelo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor tem sido na vida de cada um de nós, Pai. Nos guarde, Senhor, de todo mal, guarde os meus amados irmãos nesse dia de domingo, nos ajude, Senhor, a nos prepararmos da maneira que o Senhor se agrada para participarmos da grande festa do Senhor, a ceia do Senhor, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.